Olá, bom dia para todos. Estamos aqui de novo para mais uma aula. Dessa feita, vamos estar fazendo correção de alguns exercícios do nosso livro texto do primeiro ano, ok? Então, vamos ver os exercícios que constam da página 438 e da página 439, ok? Vou posicionar um pouquinho melhor para vocês poderem enxergar, tá bom? Então estão lá, tá? Os exercícios da página 438 e 439. No exercício número 1, ele dá um átomo G, um J, L e M e as configurações eletrônicas deles. Nós já sabemos que átomos que têm, quando a gente estuda a tabela periódica, que pertencem ao mesmo grupo, têm as mesmas propriedades. Para pertencer ao mesmo grupo, tem que ter a mesma terminação de distribuição. Então, como o G tem S2, o L termina em S2 e o M termina em S2, nós concluímos que J, L e M pertencem ao mesmo grupo. G no primeiro período, L no segundo e M no terceiro período. Ou seja, lá tem o lítio, o sódio e o potássio. Ok? Ok? Então, basta só identificar os três que terminam em S2. Quando termina em S1, só uma correção, por favor. Eu falei lítio, mas não é lítio, é berílio, magnésio e cálcio, tá? É porque são alcalinos terrosos. Esse daqui é alcalino só. Esse daqui é só alcalino. Esse daqui é alcalino terroso. Esse vai ser alcalino terroso. E esse vai ser alcalino terroso. Então é lá daquela faixa lá. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário. Berílio, ok? Então tá lá os três. Ok? Nesse caso, não é para marcar a opção, é só para vocês escreverem quais são o que tem propriedades químicas semelhantes. Então, quem tem propriedades químicas semelhantes é o G, o L e o M. Esses têm propriedades químicas semelhantes. No número 2, ele dá um determinado elemento que tem um nível 1 ou camada K completo. Se tem o nível 1 ou camada K completo, ele tem 2 elétrons. Concordam? Se ele tem nível 2 ou camada L completa, ele tem 8 elétrons. 8 elétrons. E se tem a camada nível 3 ou camada M com 4 elétrons, 10 mais 4 dá número atômico 14. Ok? Então, ele é número atômico 14, é para marcar a opção. Deixa eu ver aqui. Marque com relação a assinale o que for correto. Então, a 14, essa é verdadeira. Ele pertence ao terceiro período. Quando está 4E, se vocês fizerem a distribuição, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 10, 12. Então, 3P2, para dar 14. Então, ele pertence ao terceiro período? É verdadeiro. Ok? Pertence à família do carbono, P2? Aí você vai olhar a tabela periódica, que está lá na página 433, vai olhar a família do carbono, tá? A família do carbono termina em P2, então pertence à família do carbono. Se é número atômico 14, é o silício, então é verdadeiro também. E no número 3 ele diz que é o germânio. Ele fala claramente que pode-se encontrar o elemento germânio
número atômico 32. Será que o germânio faz parte da família do carbono? É só olhar a tabela periódica. O germânio é o elemento 32. Então tá certo. Então todos eles são verdadeiros. Ok? Tá? Estão acompanhando, né? No número 3, ele fala da descoberta, né? Do desenvolvimento da tabela periódica, o número 3. Número 3. Ele fala sobre o raciocínio indutivo se desenvolve. Então, a única opção correta é a opção A. É a opção A que, na época, Mendeleev ainda não era descoberto, mas ele já havia induzido ou pressuposto que existiria um elemento ECA alumínio e um elemento ECA silício futuramente. E realmente foram encontrados esses dois elementos, só que atualmente um é o germânio e o outro é o gálio. Tá? No número 4, ele dá uma tabela periódica e em algumas posições ele bota números romanos. Tá? Então, quando ele bota lá, o elemento, na letra A, o elemento 2 é gás nobre, aí vocês vão olhar onde é a posição. Está lá na última coluna da direita, é gás nobre, então é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Ok? Número 7. O 7 em algarismo romano, o número atômico é 36, no número 7. Aí vocês precisam olhar a tabela periódica novamente. Na posição 7, o número é 36. Aí tu olha a posição 7, é o quarto da tabela dos gases nobres. Hélio, neônio, argônio, cliptônio, que é o número 36. Então o 7 é o cliptônio, é número atômico 36. Então é verdadeiro. No número 9, a posição do número 9 é lá no metais alcalinos. Vamos ver se o número atômico, a massa dele é 133. Então a gente vai lá nos alcalinos. Ele é o sexto período, número atômico 133. Então isso também é verdadeiro. O número 1 é um gás a temperatura ambiente? Sim, é verdade. Que é um gás nobre, tá? Um gás nobre é o gás hidrogênio, tá? E número 9 é metal alcalino terroso. Número 10, o 10 está no meio da tabela, então é impossível ser alcalino terroso. Então isso aqui é falso. Então a opção que tem que ser marcada é a opção E. Ok? No número 5, eu tenho um átomo de selênio, número de massa 79, número atômico 34. Aí ele faz algumas afirmativas sobre esse átomo. Tem 45 partículas no núcleo? Não, o núcleo é a soma de prótons mais nêutrons, que é o número atômico. Então tem 79. 113 partículas no núcleo, nucleares? Também não, porque são só 79. Ok? 6 elétrons na camada de valência? Pode ser. 2 elétrons na camada de valência, a gente precisa só fazer a distribuição. Mas se é o selênio, ele é lá do grupo 16 da tabela periódica. Os terminam em P4. Logo, tem S2. Então tem 6 elétrons na camada de valência. Então essa daqui é verdadeira. Ok? E não 2 elétrons na camada de valência, estaria falso. Ok? Número 5. Na número 6, vamos posicionar um pouquinho melhor aqui a nossa câmera para ver a número 6. Aí, tá ótimo. Na número 6, ele fala de alguns elementos, FG, K e H. E ele dá algumas afirmativas. F forma uma substância simples diatômica.
G, H e J pertencem ao mesmo período. K e F, K quando se junta com F, forma uma substância que tem ponto de fusão 0 graus Celsius e ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Esses pontos de ebulição nós já é bastante conhecido pela gente, né? Que é o ponto de ebulição da água e ponto de fusão da água. G e F é iônico e forma a substância GF. H tem número atômico 34 e J é igual a H mais um próton, ou seja, é uma carga nuclear a mais, tá? Aí ele faz as afirmativas da 6. Vou ler aqui porque fica mais fácil para a gente entender o que é pedido. É pedido para... ele solicita que nós identificamos o que é incorreto. O que é incorreto nas afirmativas que ele faz. A primeira afirmativa ele diz que F pertence ao grupo 16 e efetua 2 ligações covalentes normais. Isso está certo. Isso é verdadeiro. Tá? Letra B. G é um metal pertencente ao quarto período da classificação periódica. Também está certo. FH pertence ao mesmo grupo da classificação periódica. Também está certo. FH pertence ao mesmo grupo. O número atômico de K é 1. Porque o K, para a gente, K é o hidrogênio, F é o oxigênio. Não sei se vocês conseguiram observar isso, tá? Mas pelas informações a gente chega a essa conclusão. Logo, a única errada é a letra E, que diz que F e J forma ligação iônica. Não forma ligação, a F e J não forma ligação iônica. Se é hidrogênio, oxigênio com qual substância? Com a J. A J, pelas informações, a gente chega à conclusão que a J, se ela tem só, o número atômico de hidrogênio de H é 34. Então, se ele tem um próton a mais, dá 35. 35 é o bromo. Então, o oxigênio com bromo não forma isso. Então, a opção que vocês têm que sinalizar é a opção E. Tá? Outro detalhe aqui são os terras raras. Quando fala terras raras, está falando dos lantanídeos, aquele grupinho que está lá embaixo da tabela periódica, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês pela tabela periódica do livro. Eu vou mostrar aqui para vocês saberem qual. Nós estamos falando desse grupinho aqui, ó. Dessa linha aqui, lantanídeos, tá? Ok? Consegue enxergar? Então, são esses daqui, ó. Os lantanídeos. Os lantanídeos, ele faz algumas afirmações. A única que é falsa é dizer que são alcalinos terrosos. Já que são lantanídeos, não pode ser alcalinos terrosos. Então, o que está errado é a informação de que eles sejam alcalinos terrosos. Isso é falso. Aqui, preenchendo as lacunas com o nome e algumas propriedades. Então, ele fala: encontrado na natureza em rochas e minerais argilosos, possui 4 elétrons na camada de valência. O produto da reação da substância pura com oxigênio produz um sólido insolúvel cuja temperatura de fusão é menos 1700 graus Celsius. Ele está falando do silício, tá? Número 2. O produzido industrialmente pelo resfriamento do ar.
sua substância pura é bastante inerte em função da tripla ligação que une os elementos. Então ele está falando do nitrogênio, que tem tripla ligação, ok? Depois ele fala o seguinte: encontrado em minerais que ocorrem em áreas vulcânicas, sendo mineral primário, é largamente utilizado na fabricação de vidros. O que é utilizado largamente na fabricação de vidros? É o boro, ok? Número 4. Não é encontrado na natureza na forma elementar, mas somente combinado com outros elementos. Ocorre na crosta terrestre, em condições ambientes. Ambos são gases corrosivos. Se é gases corrosivos, estamos falando do flúor, que é o único gás aqui desse daqui, ok? Ocorre na natureza, principalmente no combinado gás natural, e o xisto também são fontes naturais desse elemento. Se nós estamos falando de que está presente no gás natural e no xisto, nós estamos falando do enxofre, ok? Ok? Então tá certo. Então a sequência é 3, 1, 4, 2, 5. Agora nós vamos passar para o exercício da página 446. Na página 446, ok? A página 446, nós vamos resolver o exercício 1, 2, 3, 4. O exercício 1, ele dá a distribuição eletrônica e pede para vocês identificarem a partir da página 446, pede para vocês identificarem a proposição que está falso, ok? Então, quando ele fala que é falsa, é a quinta em romanos. Primeiro, o elemento X é classificado como ametal. É um ametal. 3P3, termina em 3P3, é um ametal. Lembra? P1, P2, P3. 13, 14 e 15. É do grupo 15. Ok? Depois, o elemento Y classificado como um halogênio. É um halogênio. Termina com P5. É um halogênio, tá certo? O elemento Z é um metal pertencente à família dos alcalinos terrosos. Terrosos porque termina em S2. O elemento X e Z pertence ao terceiro período. X e Z pertence ao terceiro período, tá certo? Os três elementos pertencem ao mesmo grupo, tá errado. São três grupos diferentes da tabela periódica, tá? Então o que está errado é o quinto. Tá? É falso, ok? O número 5 é falso. Número 2. Marcar a opção incorreta. Um metal é uma substância que conduz a corrente elétrica. Certíssimo. Um não metal é uma substância que não conduz a corrente elétrica. Também está certo. Se é não metal, ele não faz condução de corrente elétrica. Um metalóide ou semimetal tem a aparência física de um metal, mas tem comportamento químico semelhante ao não metal. Por isso que ele é semimetal. Está certo também. A maioria dos elementos químicos é constituída de não metais. Errado. A maior parte dos elementos são metais. Os gases nobres são monoatômicos. Perfeito. Então a única opção é falsa. Falsa é a letra D. Ok? A letra D é falsa. Número 3, ele dá algumas distribuições, algumas afirmativas. A1 terminando em S2 é um elemento representativo, tá? Isso é verdadeiro. A3, S2P6 é um gás nobre? É um gás nobre? Não, é um gás nobre. P termina em S2P6. É o gás hélio neônio, que tem 10. Terceiro, S2P4 é um metal? Está errado, é um ametal. Ok? Termina em P4, é um ametal. A4, 4S2, 3D6, é um elemento de transição? Termina em D6, em D todos eles são transição. 5,
4P6, 4S1, metal alcalino terroso, S1 está certo também. Então, as únicas verdadeiras é a 1 e a 4, ok? Tranquilo? Desculpa, pessoal. Para a próxima aula, vamos continuar essa correção. Vamos lá. Continuando a nossa correção, no número 5 da página 447, o nitrogênio, número atômico 7, pertence ao grupo 15. Então essa é a opção a ser marcada, ok? Na número 6, silício, número atômico 14, germânio 32. Silício, Si, germânio é Ge e não Ga, por isso que é falsa. F fala em gás nobre é inerte, ele não reage, então isso é falso. Dizer que silício e germânio pertencem ao mesmo período está errado, são períodos diferentes da tabela, período linha horizontal, tá? Número germano, trocar para confeccionar chips, o germânio é mais indicado do que o silício, então esse é verdadeiro, tá? A única verdadeira é a última, ok? Página 454, 455, fala do sódio e do potássio. Pertence ao mesmo grupo, todos dois. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Todos eles são metais alcalinos, tá? É falso dizer que eles têm alto poder de ionização. Não tem, eles estão do lado de cá. Quem tem alto poder é do lado de lá da tabela. O lado direito da tabela tem ioniza-se mais facilmente do que do lado esquerdo, tá? E raio atômico do potássio é maior do que o do sódio. Raio atômico, ele aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo, entendeu? Por isso que o potássio tem maior raio atômico do que o sódio. Isso daqui é falso, a afirmativa lá. Então é verdadeiro, falso, falso, tá bom? Número 2. A opção a ser marcada é a letra C. O raio atômico, na ordem crescente, é do nitrogênio, fósforo, zinco e potássio. Pelo mesmo motivo de cima que eu falei para você, que o potássio é maior que o sódio. Ok? Número 3. Letra A. X tem menor primeiro energia de ionização do que o Y e o átomo Z, tá? E energia de ionização, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Ok? Então vamos lá. No número 4, a resposta a ser marcada é a letra C, ok? Estrôncio é 38 e cálcio é 20. Então a resposta certa da 4 é a letra C. Na 5, eu tenho a resposta correta, a letra B. O raio atômico de B é maior que o de C, tá? Olhando lá para o enunciado. Não esqueçam de estar olhando esse enunciado para que vocês possam entendê-lo melhor, tá bom? Eu vou melhorar aqui a visualização para você dessa coluna aqui, tá? E na 6, a opção certa é 1 em romano e 4 em romano, tá bom? Vamos para a página 464, primeiro exercício. Então é para marcar certo ou errado. A primeira está certa, a segunda está errada. Deixa eu ver aqui qual foi a pergunta para dizer para vocês por que está errada. Na página 464. Vamos lá. Deixa eu só me localizar aqui, me achei aqui, tá? A segunda está errada porque diz que a eletronegatividade é uma propriedade do grafite e do diamante. Não é só do grafite e do diamante, ok? E na letra E, em um mesmo grupo da tabela periódica, os elementos localizados nos últimos períodos têm raio menor que aqueles localizados nos primeiros períodos. Não, raio atômico
é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, nos períodos, os de baixo têm maior raio atômico do que os de cima. Então, ali as opções é certo, errado, errado e certo. Tá ok? Vamos lá para número 2. Vamos posicionar aqui a nossa câmera para assistir, ver a correção número 2 lá da tabela. Isso. Beleza. Então, vamos lá. Na número 2, ele pede para identificar o que é falso e dizer por que é falso. A número 1 é falsa porque o grupo 18 é o grupo do gás nobre. E na segunda também é falso porque o raio atômico é a medida do núcleo até o último nível. Ok? Então tá lá a resposta da 2. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Número 3. É para a opção a ser marcada, é a opção E. Flúor é mais eletronegativo e o rubídio é o de maior raio atômico dos elementos apresentados ali no número 3. No número 4, ele fala de uma usina nuclear. Está falando do estronço 38, do césio 55 e do frâncio 87. Ok? No número 4. Então a opção correta, ok, que ele pede para identificar, as que estão corretas. Estão corretas é a 1 e a 2. Ok? A 1 e a 2 está correta. A 3 é falsa. Tá? E na número 5, ele dá em romanos algumas e pede para marcar as incorretas também. E dizer o porquê. Tá? Aqui a número 1 é inversa ao raio atômico. Quando ele diz lá no número 1, do número 5, que é eletronegatividade, a eletronegatividade é inverso do raio atômico, ok? Eletronegatividade é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Raio atômico é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ok? Na número 2, maior raio atômico implica em menor afinidade eletrônica. Ok? Isso é bem tranquilo. E na número 6, finalizando, a opção errada é a opção C, que é falsa. 2, o 2 em romanos, é um metal alcalino terroso, termina em 3S2. Se é metal alcalino terroso, tem baixa afinidade eletrônica. Ok? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.